Caroline por aqui. Se você sente que está vivendo no automático, sem tempo e sem energia, esse ritual da calma é para você, mãe atípica que carrega o mundo nas costas. Hoje eu vou te guiar em uma técnica de respiração bem simples, que pode ser realizada em qualquer lugar e vai te devolver a paz. Isso mesmo, transformar a turbulência em tranquilidade em poucos minutos. Eu sou psicóloga, sou pioneira no atendimento de mães que vivem uma maternidade atípica aqui na minha cidade e há muitos anos vejo como pequenas práticas mudam o dia a dia dessas mulheres. E é isso que eu quero trazer aqui para você, eu quero compartilhar com você técnicas realistas, específicas para você e que cabem na sua rotina. Por isso, o tema de hoje é a respiração que tira você do automático em 2 minutos. Eu acredito que você já deva ter ouvido falar na importância da respiração, em técnicas de respiração. Eu só não sei se você já deu o devido valor a essa prática tão simples, talvez até um pouco óbvia, porque é algo nosso, algo que não exige uma ferramenta extra, não exige dinheiro, não exige que eu tenha alguém comigo ali me dando suporte para que eu possa fazer, mas ao mesmo tempo, por ser tão simples, tão nosso, tão do ser humano, a gente acaba até desvalorizando. Será que isso já aconteceu com você? Comigo com certeza já, e com várias mães que eu atendi ao longo do ano, né? Ao longo desses anos que eu venho fazendo atendimentos e rodas de conversa voltadas especificamente para mães que vivem a maternidade atípica. A respiração é um ato involuntário que nós fazemos, né? A gente nem percebe, na verdade, o respirar, a menos que ele saia de frequência, né? Que a gente entre numa respiração ofegante e olhe lá, porque às vezes a gente tá tão desconectado do nosso corpo, da nossa vivência no aqui e agora, porque a gente tá com a cabeça cheia de coisas, porque eu tô pensando no futuro, eu tô pensando na reunião que eu vou ter na escola, eu tô pensando na decisão que eu tenho que tomar, e tô desconectada de mim e acabo nem percebendo, né? Às vezes é o outro que vem me falar, nossa, como a tua respiração tá acelerada, né? E às vezes, por a gente não ter essa conexão tão imediata com o nosso corpo, nós acabamos, né, desvalorizando a importância da respiração e o que a nossa respiração pode nos ofertar. Em especial quando a gente vai falar de perfis de ansiedade que podem ser regulados pela respiração. Sim, a respiração ajuda a gente a regular a ansiedade, né? Se a gente pensar um pouquinho na fisiologia do nosso sistema nervoso, ele funciona a partir de energia, de oxigênio. E o que leva o oxigênio para o nosso cérebro, para todo o nosso corpo, é a nossa respiração, é ela que carrega. Por isso que quando a gente está numa situação de perigo, de ansiedade, a nossa respiração ela fica mais curtinha, ela fica mais acelerada, porque a gente precisa de oxigênio de uma forma mais intensa. A gente precisa que a nossa pressão aumente para bombear mais sangue para o nosso corpo, porque o nosso cérebro entende que a gente vai lutar ou que a gente vai precisar correr, né, fugir de alguma situação em perigo, tá? Tendo em vista essa questão, né, essa micro explicação, a gente consegue começar a entender por que respirar com calma ou ter a consciência da nossa respiração vai nos ajudar, que vai passar a mensagem para o nosso cérebro de que nós estamos em segurança. E quando nós estamos em segurança, o nossos sistemas ali, simpático e parasimpático, eles conseguem se regular. Sistema simpático e parasimpático? Calma aí, vou explicar um pouquinho melhor isso. Nós temos um sistema nervoso autônomo, que é uma partição aí do nosso sistema nervoso.
E ele é quem controla aí nossas atividades involuntárias, como a respiração, a nossa pressão arterial, a dilatação da pupila, o eriçar dos nossos pelos, ativação dos nossos músculos, o batimento cardíaco, enfim. E esse sistema autônomo, ele é dividido em sistema autônomo simpático e sistema autônomo parasimpático. O simpático, ele é conhecido como o sistema da fuga ou luta, né? O da ansiedade, a gente pode colocar assim de uma forma bem entre aspas, mas que facilita um pouco o nosso entendimento. Por quê? Porque esse sistema é o responsável por avisar o nosso corpo que nós estamos em perigo, que tem algo acontecendo, e ele deixa a gente em modo de vigilância. Então, ele manda sinais para o nosso corpo, né, para ele se regular de uma forma que ele esteja pronto para lutar, pronto para correr, para fugir, para se proteger, né? E isso traz algumas reações fisiológicas, como a questão, né, da contração da pupila, o eriçar dos pelos, os músculos, né, ficam mais ativados para que eu possa, né, lutar ali se for necessário ou correr mais rápido. Então, a minha pressão arterial, ela sobe, a minha respiração fica mais ofegante, entre tantas outras coisas. Quando eu estou em uma situação que eu me sinto mais segura, eu posso relaxar, né? Eu posso entrar em um estado de conforto, de acolhimento. E daí entra em ação o parasimpático, que ele vai ser o contrário do simpático. Então ele vai falar que o meu coração pode desacelerar, que eu não vou precisar correr, então os meus músculos podem relaxar, a minha pressão arterial pode diminuir e a minha respiração pode dar uma tranquilizada, porque eu não vou sofrer uma ameaça. O que muitas vezes acontece é que a gente acaba vivendo, em especial dentro da maternidade atípica, em estado de vigilância, que a gente vai falar até de uma hipervigilância, porque eu me sinto atacada por todos os lados, talvez eu não tenha um lugar de segurança, ou eu tenho poucos locais de segurança. Eu tô o tempo todo tendo que lutar por direitos, lutar por oportunidades, lutar para que para que meu filho tenha acesso aos benefícios, tenha as terapias que precisa, tenho que lutar no mercado de trabalho para que eu tenha um posicionamento, um lugar que eu consiga ter um retorno financeiro para pagar as terapias, eu tenho que estar alerta porque eu preciso estar recebendo as informações, estar atenta, estar atualizada, e isso tudo é muito cansativo, por isso que a gente, né, vive aí nesse estado de alerta. E vamos pensar que estamos num contexto cultural e social de estado de hipervigilância. Tá tudo muito acelerado, tudo muito imediato, enfim, né? E bom, dado esse pequeno contexto, o que eu quero passar para vocês é que a respiração acaba por ser uma via que pode falar para o meu sistema nervoso autônomo: ei, nesse momento nós estamos em segurança. Nós podemos abaixar, nós podemos deixar essas armas, né, para que eu consiga estar disponível ali para ter um momento descontraído com o meu filho, com o meu marido, com o meu namorado, no meu momento de lazer, na realização de uma atividade que eu goste, na tomada de uma decisão, né, para que eu possa estar pensando com mais fluidez, enfim, né? E isso vai ajudar então você a se centrar, né, em você estar mais presente, conseguir olhar as alternativas de uma forma mais clara e não distorcida com as lentes do perigo, da ansiedade, de crenças limitantes, de uma visão mais catastrófica sobre o que pode acontecer, tá? Além disso,
como eu já falei, mas eu quero reforçar, a respiração, ela é nossa, a gente não paga por ela. E é uma das coisas que a gente tem controle quando a gente começa a ficar mais consciente sobre ela. Então ela tá assim, acessível aqui, né? É fácil, relativamente fácil a gente se conectar com ela. Não preciso de que alguém me traga a respiração. Ela já tá aqui comigo. Não preciso pagar pela respiração. Ainda bem, né? Já tô aqui com ela. Então ela é extremamente acessível, né? Em qualquer lugar que eu tô. Em qualquer que seja meu contexto. Então, quando eu consigo entender isso e consigo me apropriar disso, eu tenho uma ferramenta maravilhosa que vai me ajudar a eu começar a entrar nesse mundo de regulação. Regulação interna para que eu possa lidar com os desafios externos. Então, vamos recapitular, tá? Alguns minutos, pouquíssimo tempo, é já suficiente para que você consiga minimamente se reorganizar. Existe uma fantasia nossa, é muito comum entre todos nós, que nós precisamos de longos tempos de descanso, uma parada significativa de horas. Às vezes a gente até brinca, falando dias, semanas, quanto tu precisa de férias, enfim. O que acontece, na verdade, é que é mais produtivo eu ter pequenas pausas com certa frequência do que essas longas pausas, até porque se a gente não consegue ter tempo, se organizar e às vezes nem dar conta de pequenas pausas, quem dirá de grandes momentos de pausas, né? A gente precisa primeiro, né, começar a se acostumar a dar a pausa. E isso não é muito simples, não é nada simples. Se fosse, eu nem precisaria estar fazendo esse vídeo, na verdade, não é? E isso não seria uma questão que incomoda basicamente 90% ou até mais da população, né? Então, a gente começa pelo que é pouco, pelo que está acessível a nós, para a gente poder ir treinando isso, porque pausar é basicamente um ato revolucionário, tendo em vista a nossa rotina dinâmica que nós vivemos. E muitas vezes, quando a gente exercita o pausar, vem uma sensação até de inadequação, né? De, nossa, eu estou perdendo o meu tempo, eu estou fazendo algo que é errado, porque a gente vem de uma máxima que eu preciso estar o tempo todo produzindo, e a gente ainda está aprendendo a valorizar as pausas como um carregar, né? Um recarregar para darmos conta das nossas demandas e das nossas rotinas. Então, como nós temos sempre vários desafios ao longo do dia, alguns mais, outros menos, enfim, isso vai variar de rotina a rotina, a gente fazer pequenas pausas já é o suficiente para que eu possa dar conta de algo que vem pela frente, depois fazer uma nova pausa já é o suficiente, tá bom? Fazer a pausa, né, ajuda a gente a sair do automático. Quando eu saio do automático, eu consigo ter um raciocínio crítico sobre, peraí, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo algo que é necessário nesse momento, ou eu tô só fazendo porque eu aprendi que eu tenho que produzir, que eu tenho que fazer, então eu sigo fazendo, 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 fazendo. Mas será que o que eu estou fazendo agora é o necessário, é o fundamental, ou eu estou me desviando de alguma tarefa, né? Ou eu não estou presente na interação com o meu filho, por exemplo, né? Que eu tô trazendo o filho porque eu sei o quanto essa relação é importante e o quanto ela também acaba sendo prejudicada por essa vivência automática, né? E fazer pequenas pausas, trazer a respiração consciente, se conectar com a respiração vai trazer a possibilidade de você quebrar o automático e se conectar com a essência dos seus valores, do que de fato importa para você. Esse movimento também vai possibilitar que você tenha mais oportunidade de regular as suas emoções.
Então você vai estar com mais tranquilidade, mais disponível para repetir pela centésima vez o que seu filho precisa fazer, para ajudar naquelas atividades que talvez você não aguente mais, porque já é muito tempo repetindo, porque cansa, porque significa que o avanço está mais lento do que você gostaria, né? E talvez do que você idealizou, enfim. Isso vai diminuir a possibilidade, então, de você ter explosões, porque você vai estar mais disponível, você vai estar presente no que precisa estar presente, no que é necessário ali para o desenvolvimento, para a interação afetiva entre vocês acontecer. Eu entendo também se você optar por não tentar, né? A questão é que se você não tentar, as coisas vão continuar na mesma, né? Questão de sono, irritabilidade, paciência, tensão no corpo, a sensação, né, de impotência diante do autocontrole. E se você se disponibilizar a tentar, é uma oportunidade de fazer diferente, de aprender uma nova ferramenta, só que dessa vez a ferramenta vai depender de você. Eu tô aqui para caminhar contigo, caminhar ao seu lado, mas isso eu não posso fazer por você. Eu posso te acompanhar e farei com o maior prazer. A técnica que eu vou trazer hoje, ela vai ajudar em diferentes momentos, tá? De início, pode ser que seja difícil, em especial se você não tem muita experiência, muita intimidade com essas pausas, com a sua respiração, com o seu corpo. E tá tudo certo, a gente precisa passar por esses desarranjos para a gente construindo uma relação melhor com a gente mesmo e tornar isso mais familiar pra gente, tá? Muitas vezes as pessoas deixam para fazer essas pausas no momento do estresse total, né, absoluto. E não é que ela não funcione, só que se eu não tenho muita referência, vai ficar mais difícil eu conseguir pôr ela em prática. É como se eu nunca tivesse andado de bicicleta sem rodinhas e tivesse que aprender ali na marra, né? Ou a mesma coisa com um carro, por exemplo, né? Nunca peguei um carro e numa emergência preciso dirigir. Então talvez o carro vai engasgar, eu não vou ter conhecimento ali das marchas, noção espacial, enfim. Não quer dizer que eu não vá conseguir sair do lugar. Mas talvez eu vá me desequilibrar mais e seja no momento que eu esteja mais ansiosa ainda, então fica mais difícil eu me controlar, tá? Então, o que eu sugiro para você é que você exercite isso em diferentes momentos, não somente quando você tá no ápice de tudo, mas em outras situações. Antes de dormir é um excelente momento, né? Eu sei que as queixas de sono são muito frequentes, então, de repente, é uma oportunidade aí também já de ir ajudando esse sono a melhorar, você iniciar o sono com mais tranquilidade, mais relaxada, e você tá fazendo o exercício em um lugar que tende a ser mais seguro ali na sua cama, no seu quarto, tá? Isso não te impede de também tentar fazer essa atividade de respiração ao longo do dia. Pode ser até enquanto você tá, quando você foi ali no banheiro, né, vai dar uma respirada, esse é teu momento, às vezes, né, eu vejo que as mães vão muito pro banheiro para sair de cena, às vezes, então, esse sair de cena pode ser o exercício da própria respiração, às vezes você tá no carro esperando seu filho vir da escola, tá na sala de espera da terapia, né, pode fazer, você vai ver que o exercício, ele é muito sutil no sentido de que ele não aparece tanto para os outros, né? Claro que aqui fazendo para vocês, eu vou frisar alguns movimentos a mais, até porque eu quero que vocês entendam como é. Mas de uma forma geral, ele é bem sutil, então você pode fazer nesses diversos momentos. Conforme você for tendo mais prática, vá fazendo, né? Com mais frequência e você pode usar, né? Sempre que você perceber que você está começando a chegar no limite, né? Ou que seu filho já não chegou bem da escola, ou você já sabe que vocês estão treinando algo diferente em casa e que sempre é o momento, que explode as coisas e que você precisa estar mais disponível com mais paciência. Antes disso, então, já faz a respiração, para que você esteja mais disponível, mais entregue ao que você precisa estar ali com ele, combinado? É muito interessante porque
apesar de a gente falar muito sobre a respiração, é uma descrença, né? Uma desvalidação, como eu já coloquei para vocês. E eu vejo isso muito nos meus atendimentos, quando eu proponho as respirações. Ao mesmo tempo, quando essa barreira é quebrada, o que eu tenho de relato é algo muito gostoso, né? Algo, nossa, não dava, eu achava que não ia dar em nada isso que você me propôs, mas de fato, meu sono melhorou muito. Ainda tem alguns momentos que eu acordo à noite, mas nossa, comparado ao que era, já tá muito melhor, né? Ou a própria questão assim da quantidade do tempo da pausa, né? Quantas vezes em terapia o nosso grande insight é entender que eu não preciso de uma pausa grandíssima, que às vezes é um pouco que já faz uma revolução no meu dia. E isso são relatos, né, frequentes e que eu espero que te animem aí para você também fazer esse exercício e também poder usufruir, né, degustar desse cuidado, desse alívio, dessa tranquilidade, tá? Diante aí do que você estiver passando. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, assim como pode parecer até impossível, né? Mas assim, viver no automático é cruel, né? E ninguém te mostra como sair disso sem uma fórmula mágica. E esse ritual, né, essa ideia de trazer rituais da calma, trazer esse quadro é justamente para te mostrar que sim, é possível sair desse lugar todo automatizado, né? Sem que seja um peso a sua rotina, sem que você tenha que ficar agregando tantas coisas à sua rotina, sem que você tenha que investir dinheiro, né? Pensa comigo, eu vou te ensinar hoje algo que você pode fazer em qualquer lugar, até trancado no seu banheiro, dentro do carro, enquanto você espera seu filho na terapia. Você não vai precisar de dinheiro, você não tem que ter um acessório específico para isso. Você pode fazer até em um local que de repente tenha conversas, tenha barulho e tá tudo certo, né? A nossa atividade vai ser de 2 minutos. 2 minutos. Se seu filho tem sessão de terapia de 40 minutos, você ainda vai ter 38 para fazer outras coisas. Imagina só 2 minutos do seu dia, né? E vamos pensar assim, investir 2 minutos em você. Como que a gente vai passar para coisas mais ousadas, de repente, né? De 5, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, para que você aproveite se a gente não tá saindo dos 2 minutos, né? Então, fica aqui meu convite que você tente se permitir esses 2 minutinhos. 2 minutos para você se acalmar. E isso tenha certeza que vai reverberar aí na sua casa, na sua relação. E o mais importante em você mesma, você vai começar a sentir um bem-estar diferente. Imagina que delícia isso. Então vamos lá, vamos para a prática, tá? Só aqui alguns pequenos lembretes, tá? A gente vai iniciar uma prática que pode ou não ser já conhecida sua, tá? Se você ainda não tem isso como experiência, se você sempre dá uma travada, se você evita esse tipo de técnicas, tá? Vamos lá. Vamos cuidar com a nossa busca por perfeição. Nós estamos aprendendo. Isso é movimento, isso demanda tentativas, então não precisa ser perfeito. A gente precisa iniciar. E aos poucos a gente vai aparando essa técnica, tá bom? Você não vai precisar de silêncio nem de muito tempo, como eu já falei, tá? Outra coisa é assim, cuidado no fazer só por fazer de um jeito mecânico, tá? Vou dar um exemplo pessoal aqui. Às vezes, né, tô lá no automático, percebo que eu preciso de respiração e devo, né, trazer a consciência. E daí eu uso até às vezes acho que um tom debochado na minha cabeça e fico simplesmente soprando, né? Porque eu tô com pressa, eu tava fazendo alguma coisa, mas não tá andando, e daí, ai, tá, vamos fazer a respiração. O que acontece na minha experiência, eu, Ana, né? Às vezes eu quase nem puxo direito o ar e fico.
eu sopro só. Eu não entro em contato com o ar que tá entrando, com o ar que tá saindo. Eu tô fazendo de uma forma mecânica e daí não vai funcionar, né, gente? Daí quando eu percebo, eita, Ana, você tá fazendo, né, sem consciência, tá fazendo por fazer. Fazer por fazer não vai funcionar. Não é só um checklist na sua lista. Isso nem é um checklist na sua lista, é uma autorregulação, é algo maior que isso. Então, vamos lá, vamos fazer bem feito? Vai, se doa nesses minutinhos. Então, quero que você, né, também perceba isso. Fazer por fazer não vai adiantar, tá? Então, se você vai se propor a fazer, tente o máximo que você puder. Não buscando a perfeição, mas buscando tentar se conectar com você. Se você está muito desconectado, isso vai exigir um trabalhinho, sim, faz parte, tá? Mas você estar tentando fazer a conexão não quer dizer que você está fazendo mal feita ou de forma mecânica, tá bom? Mas fica de olho nisso, tá? Eu vou fazer com vocês o passo a passo dessa respiração, tá? Lembrando que você pode fazer em diferentes lugares, às vezes na fila, no banheiro, como eu já falei, na cozinha, quando você começa a perceber, né, que tá muito emocionada, tá muito abatida, tá com muita raiva, enquanto você espera seu filho na terapia, em qualquer sala de espera que você tiver, enquanto ele tá na escola, antes de dormir, tá bom? Muitas oportunidades aí. E assim, toda vez que você tentar, valoriza isso, mulher, por favor. A gente tem uma tendência de valorizar somente o que a gente acha que, quando a gente acha que acertou. Cumpri lá a meta final, né? Dei um check. Não, não queremos, não é um check a mais na sua rotina. É o tentar, é o se dispor, é o se colocar disponível para, ok, agora eu vou fazer isso para mim, tá bom? Toda vez que você se propor a tentar, valoriza, valida, tá bom? Se acolhe por isso, se parabeniza por isso. Combinado? Combinado? Então, beleza. Então, eu vou fazer aqui a técnica junto contigo, tá? Eu só vou me arrumar aqui porque eu não tô de um jeito muito bom para fazer ela corporalmente. Por quê? É interessante que quando a gente vai fazer respiração, né, eu vou me conectar com a minha respiração, qualquer respiração, né, eu vou depois trazer outros exercícios para vocês, enfim, mas que eu possa minimamente estar com o meu corpo mais relaxado, né, ou mais assim disponível. Então, não colocar a perna dobrada, vocês viram que eu tava com a perna cruzada, né, isso não é tão interessante. Se eu puder estar com os pés em algum chão, em algum apoio, isso também é bom, porque são mais sinais para o meu sistema nervoso autônomo lá, que eu tô relaxada, que eu tô confortável, tá bom? Mas o que é mais importante aqui é a gente se conectar com a nossa própria respiração, tá? Com o ar entrando e com o ar saindo, tá? Se para você é difícil achar essa respiração, né, que isso pode acontecer, tenta criar uma imagem, né, visualizar na sua cabeça mesmo, de olhos abertos ou de olhos fechados, a imagem desse ar entrando pelo seu nariz e saindo pela sua boca. Né? Então imagine esse ar de fato entrando pelo seu nariz e saindo pela sua boca. A imagem possivelmente vai te ajudar, em especial se você está iniciando esse treino, tá bom? O que a gente vai fazer daí? Nós vamos contar, nós vamos inspirar em 4 e soltar em 4, tá? Então, eu vou inspirar e vou soltar. E essa vai ser a nossa respiração, tá? Ao longo desses 2 minutinhos. Então, a gente vai usar um tempo inicial para preparação e quando você estiver preparada, você vai respirando isso tudo dentro do tempo de 2 minutos, tá bom? Eu só vou ajustar um cronômetro aqui pra gente fazer bem certinho esses 2 minutos juntos, tá? Vamos começar então, né? Vou te convidar a fazer junto comigo, beleza? Então, eu vou colocar aqui o cronômetro para eu marcar certinho o tempo. Então, o primeiro passo é a gente buscar a nossa respiração
tá? Não sei como está a tua respiração, pode ser que ela esteja mais ofegante, se conecta com ela. A nossa ideia é colocar toda a nossa atenção nessa respiração. Não tem problema se tiver mais ofegante, se tiver mais descompassado, tá tudo certo. A gente vai trabalhar para ela, tá? E vamos lá, imagina a respiração e vamos puxando ela. E assim nós vamos. Pode ser que nesse momento alguns pensamentos surjam, querendo desfocar você. E você vai falar para eles, agora não. Daqui a pouco a gente pensa. O importante agora é a sua respiração. Tem barulho lá fora? Deixa o barulho lá fora. Esse é teu momento. Veio mais um pensamento, manda ele embora. Agora é você, só você. Última puxada. Acabou. 2 minutinhos de pausa para você se centrar, para você se sentir. Perceba como que você tá. E aí, depois me conta aqui nos comentários como é que foi pra você. Bom, hoje você viu que o autocuidado de verdade começa no básico, no feijão e arroz. Respirar, se dar 2 minutinhos no meio do caos, tá? Fez sentido pra você? Então me conta como é que você se sentiu, se você conseguiu praticar, né? Se surgiu alguma dificuldade, coloque nos comentários para que eu possa te ajudar a aprimorar, tá bom? Ativa também o lembrete, porque toda semana a gente vai ter um vídeo de ritual da calma para que você amplie aí as ferramentas que você tem para lidar com as turbulências que acontecem no dia a dia. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se de praticar, se proponha a praticar pelo menos uma vez por dia esse ritual da respiração de 2 minutinhos para que você vá se apropriando desse recurso tão simples e tão poderoso. A gente se vê no próximo Ritual da Calma. Até lá!